Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso papo será sobre o mercado imobiliário no Brasil, o que está acontecendo nesse importantíssimo setor para a economia brasileira, quais são as perspectivas para o futuro do setor, especialmente na época de taxas de juros elevadas e impossível aumento nas próximas semanas, e também quanto a reforma tributária está impactando esse setor. E para falar sobre tudo isso e muito mais, temos dois convidados aqui nos estúdios da BMC, o Joaquim Rocha Azevedo, CEO da Sequoia. Joaquim, muito boa noite, é um prazer tê-lo conosco aqui na BMC, no BMC Talks. Prazer. E o Fábio Doleta, que é CFO da Sequoia. Fábio, muito boa noite, é um prazer tê-lo conosco. Boa noite, prazer. Vamos lá, gente, pergunta ritual para todos os meus convidados. Quem que é o Fábio, quem que é o Joaquim, iniciando pelo CEO, iniciando pelo Joaquim, quem que é o Joaquim no mercado em um minuto? Muito bem, eu tenho já uma história longa, são mais de 30 anos de carreira no mercado imobiliário, né? Eu sou arquiteto de formação, fui gradualmente caminhando para trabalhar mais na área de negócio do mercado imobiliário, inicialmente na área de incorporação, entrei na Sequoia depois de passar por JHSF, por Toll Brothers, por outras empresas aí do setor já há 10 anos, inicialmente para cuidar de uma vertical que a gente tem, que são de imóveis para renda. E depois a gente fez uma consolidação estratégica, mais ou menos 2015, 2016, todo debaixo do guarda-chuva da Sequoia, né? Eram empresas diferentes, a gente passou a se chamar Sequoia, e aí eu acabei, nessa integração, assumindo o cargo de CEO, junto com o Fábio e com o André. Hoje somos 8 sócios, é um partnership. Legal. Fábio. Boa noite, eu sou o Fábio Dueto, sou CFO da Sequoia. A minha formação é mais em finanças corporativas. Eu não tenho cabelos brancos, mas não tantos, então faz mais ou menos 20 anos que tenho de formado, mas 15 dos quais atuando em private equity e mercado imobiliário. Legal. E para o nosso público entender a Sequoia, o que a Sequoia faz? Uma gestora, como ela surgiu, onde ela atua e quais são as vertentes, né, mais importantes para a atividade de vocês? Fábio iniciando e depois o Joaquim. A Sequoia surgiu há 35 anos esse ano, em 89, quando o nosso sócio André fundou, com o objetivo de solucionar problemas oriundos do mercado imobiliário. Ele, sendo advogado, ele percebia que muitas causas chegavam a ele que podiam ser evitadas lá na raiz, né, antes dos problemas acontecerem. E aí, quando chegava nele, já no lado de advogado, já chegava num ponto que já era uma relação de perda-perda, né? Porque o cliente já não ficava feliz, ele já tinha que resolver o problema. Então ele criou era basicamente uma prevenção de problemas imobiliários. Esse negócio foi evoluindo, depois a gente foi percebendo que para ser um bom gestor imobiliário era preciso ter 3 competências e 3 áreas muito bem definidas. Precisa ter um controle de custos muito apurado, precisa ter uma estrutura comercial forte, porque o imóvel não pode ficar parado, e 3 para inteligência imobiliária. Então, com o tempo, a gente foi desenvolvendo essas áreas e a gente passou a atuar no mercado de desenvolvimento, incorporação, primeiro mais como investidor, depois como co-incorporadores, até que a gente construiu dentro de casa as competências para conseguir desenvolver incorporar um processo de desenvolvimento imobiliário como um todo. E, ao mesmo tempo, a gente tinha um desejo antigo, que era unir o mercado financeiro ao mercado imobiliário, né? Então a gente fez uma gestora e a partir dessa gestora a gente começou a fazer gestão de fundos, primeiro aqueles fundos destinados, que eram FIPs, né, com captação exclusiva, com aqueles investidores que a CVM chama de qualificados, e depois a gente levou ao mercado público, trazendo um dos nossos fundos, depois mais outros, para a Bolsa, para o mercado de varejo. Legal. Joaquim, então vamos falar um pouquinho do mercado como um todo, só para entender um pouco como está hoje o mercado imobiliário no Brasil. Vocês que têm 30 anos de história, mais de 30 anos na Sequoia, né, de experiência, vocês viram várias fases do mercado imobiliário brasileiro. Momentos em que o crédito basicamente não existia, anos 90, por exemplo. Momento de boom imobiliário, como primeiros anos 2000, juros muito baixos, e depois uma depressão imobiliária, né, a partir de 14, 15, né, mais ou menos até a época da pandemia. De novo, outro boom imobiliário com aumento do preço, seja da construção civil, mas também do metro quadrado, né, explodiu, especialmente a residencial. E agora, como está o mercado brasileiro nesse momento e o que você está vendo para os próximos anos para o mercado imobiliário brasileiro como um todo?
Não, interessante sua pergunta, porque como a gente tem uma atuação 360 graus, né, a gente está, enfim, exposto a gente tem fundos imobiliários, a gente tem imóveis para renda, a gente tem atividade de incorporação também, então a gente tem uma visão bastante global ali. A gente vê que assim esse momento ele favorece determinados segmentos do setor imobiliário e outros nem tanto, né? De forma geral, o que a gente vê é que assim essa taxa de juros, né, e enfim, que é uma taxa de juros alta, ela teoricamente na maioria dos casos ela desfavorece o mercado imobiliário de algumas formas. Primeiro, você tem um custo de oportunidade que faz com que esses investimentos em imóveis sejam menos atrativos, né, em função do juro muito alto, com risco baixo, tudo isso. E ele prejudica muito também o comprador final ali. Então, tudo isso, teoricamente, você veria um desaquecimento do setor imobiliário. Na prática, não é isso que a gente tem visto nesse último ano ali. A gente, principalmente no setor, vamos dizer, de imóveis residenciais, de venda de imóveis residenciais, a gente tem visto números que eu diria até surpreendentes ali, né? A gente, enfim, todos os indicadores aí, não só em São Paulo, mas em outros mercados do Brasil, estão bastante positivos, estão com números, vendas acima do que a gente viu no ano passado, né? E isso é meio contraintuitivo em função justamente dessa questão da taxa de juros, que é uma coisa que muitas vezes inibe ali a tomada. O que a gente vê é que esse crescimento, ele se dá de forma desigual nesses segmentos todos ali vamos dizer, nesse caso de incorporação imobiliária, né? Então, você vê um mercado, um segmento econômico muito aquecido, você vê um segmento de alto padrão muito resiliente, né? Um pouco, vamos dizer, passando em voo de cruzeiro por cima desse cenário macroeconômico, mas você tem um segmento no meio, que são de imóveis de médio padrão, de médio alto padrão ali, que estão sofrendo um pouquinho mais ali, justamente em função dessa taxa de juros que para esse comprador é mais importante e em função um pouco também do ambiente econômico, né? Esse comprador é um comprador que ele é sensível a notícias ruins, enfim, uma sensação de insegurança que eventualmente você pode ter em função de um cenário macroeconômico, porque é um compromisso de longo prazo você comprar um imóvel, né? Então, a gente vê que isso está acontecendo com relação à venda ali. Por outro lado, você tem segmentos, por exemplo, como a renda residencial numa cidade como São Paulo, que está se beneficiando, inclusive, disso, porque o share, vamos dizer, de gente que está optando por morar de aluguel em vez de morar comprando seu imóvel para morar, está aumentando, né? Os preços estão aumentando, a demanda está muito aquecida. E você tem uma oferta hoje mais estruturada também, que era uma coisa que faltava alguns anos atrás, que está atendendo essa demanda. Então, é um segmento que a gente vê que está com bastante vigor aí, vamos dizer, está acontecendo. E se puder complementar só um pouquinho a resposta dele, a gente enxerga assim, o mercado, os drivers de crescimento desse mercado dá para dividir em dois. Um são os drivers estruturais e outros são os conjunturais. O que são os estruturais? Déficit habitacional, desejo das pessoas de investirem. Demografia, né? Demografia. Então, principalmente o mercado residencial, o driver de crescimento ele é mais demográfico do que econômico. O que é demográfico? As pessoas casam, têm filhos, se separam, falecem, e isso demanda ajustes imobiliários na vida das pessoas, que independe do segmento econômico, da situação econômica ou não. Agora, os drivers conjunturais, taxa de juros, situação econômica daquele momento, política, confiança, etc., vêm e vão, sobem e descem. Eles são mais catalisadores, eles podem atrapalhar a velocidade do crescimento ou acelerar, mas enquanto os drivers estruturais forem favoráveis, o mercado tende sempre a evoluir para frente. Perfeito. Agora, é interessante esse ponto, várias questões que vocês colocaram na mesa. Primeiramente, a questão dos aluguéis, né? O mercado está muito aquecido, então, em termos de aluguéis. Eu me lembro, há um tempo atrás, o mercado imobiliário, especialmente isso, 2014, 15, o preço dos imóveis por metro quadrado tinha subido muito nos anos anteriores, né, na década anterior, mas o preço dos aluguéis não tinha acompanhado essa subida, ou seja, os aluguéis que estão muito mais atrelados à fronteira das possibilidades econômicas de uma família, tinham se mantido muito baixos, tanto que imóveis estavam rendendo muito menos do que um título de tesouro direto qualquer, né, um título de renda fixa qualquer. Como é que está essa situação hoje? Ou seja, os imóveis voltaram a ter uma rentabilidade mais interessante, as pessoas não estão mais comprando imóveis por causa desse preço tão elevado, por causa desse crédito tão elevado. Então, quer dizer, comprar um imóvel para colocar ele para alugar voltou a ser um bom negócio ou ainda
um porém, né? Há um depende que a gente tem que analisar. Iniciando pelo Fábio e depois Joaquim. Não, sempre é um depende, né? Nunca é universal uma resposta dessa. Mas melhorou muito, e aí o ciclo que você mencionou é um ciclo, de certa forma, natural. Porque quando o preço dos imóveis sobe, aumenta a barreira de entrada para aquisição de novos imóveis. Então, entre 2004 e 2014, que foi o que você mencionou, o boom imobiliário, causado pela lei do patrimônio de afetação, que liberou o crédito imobiliário, que antigamente praticamente não existia através de bancos. Nessa década, de 2004 a 2014, os preços subiram... 7%. Era 7% real ao ano ao longo de 10 anos seguidos. A gente fez a conta. Isso quer dizer que... 7% real. Ou seja, real. Com uma inflação de média de 4 ou 5% ao ano. A média desses 10 anos compound foi 7% ao ano real. Isso quer dizer que um imóvel que custa hoje, vai R$800 mil no Itaim, custava 300, 330, 350. E isso começa a causar barreira de entrada, porque tem gente que não tem literalmente massa salarial para entrar naquele bairro. E essa verdade que a gente está falando, ela funciona muito bem para os que a gente chama de bairros aspiracionais. São os lugares que as pessoas têm mais desejo de morar, seja pela oferta de serviços, seja por proximidade de trabalho, seja por qualidade de vida, em geral uma combinação desses três. Mas conforme os preços dos imóveis vão subindo, e a barreira de entrada vai aumentando, as pessoas não conseguem mais comprar ou demoram mais na vida para comprar. Então, se quando os imóveis antes de 2004 você conseguia, com seus 29, 30 anos, ter acumulado patrimônio suficiente para comprar seu primeiro imóvel, conforme os imóveis vão subindo 7% ao ano por 10 anos seguidos, de repente você só consegue fazer isso aos 35, aos 40. E qual que é o resultado disso? Os bairros continuam sendo aspiracionais, as pessoas continuam querendo morar lá. Então, o aluguel passa a ser uma alternativa. Então, pós aumento de preço, o aumento de aluguel ele tende a seguir. E é o que a gente viu nesses últimos anos, sim. Acho que tem um fator adicional aí também, que é um fator comportamental mesmo, né? As pessoas, hoje em dia, valorizam muito, principalmente numa fase da vida delas ali, do momento que elas saem de casa, até o momento que você já tem filho, já está mais estabelecido ali, vamos dizer, hoje, cada vez mais tarde as pessoas estão tendo filhos assim, mas vamos dizer, dos 20 aos 30 e muitos, 40 por aí, elas valorizam muito a mobilidade, assim, a possibilidade de você, por exemplo, receber uma oferta de emprego e mudar de cidade, às vezes até mudar de bairro, mudar de vida, mudar de setor e tudo isso. Então, você vê que as pessoas hoje elas gostam de ter acesso à moradia, mas não necessariamente à propriedade do imóvel. Essas coisas estão dissociadas na cabeça. Sei lá, meus filhos não querem nem ter carro mais hoje em dia, assim, quanto mais ter um imóvel, né, que é um ativo pesado, um negócio que você fica carregando e que te limita quando você tem que tomar uma decisão de vida. Então, acho que tem uma questão comportamental que também está impulsionando esse mercado de locações residenciais ali também. Interessante esse ponto. E a questão, por exemplo, só para terminar o aspecto dos aluguéis, a entrada de plataformas de aluguel de curto e médio prazo, Airbnb tipicamente, mas não só Airbnb. Como que isso mudou a lógica, né, dos imóveis para aluguel? Elevou, abaixou os preços, concorre com os aluguéis, concorre com hotéis. Como que a entrada de plataformas digitais para aluguel de curto e médio prazo está mudando esse panorama, Joaquim? Então, acho que o impacto do Airbnb ele é um fenômeno que a gente está vendo acontecer, enfim, está tendo um impacto profundo no mercado imobiliário, não só em São Paulo, mas em outras cidades. Eu acho que esse impacto, eu tenho a impressão que ele é maior em cidades que são mais turísticas, assim, porque daí você realmente tem um desequilíbrio muito grande, assim, de demanda por locações de curtíssimo prazo, como é o caso, vamos dizer, dos clientes, vamos dizer, que entram pelo Airbnb ali, do que numa cidade como São Paulo, que ela é uma cidade mais que tem um turismo mais de negócios, de eventos. Você até tem esse turismo curto ali, mas de curto prazo, mas não tão expressivo quanto você tem em outras localizações. O que eu acho que essas plataformas, e aí eu não estou falando só do Airbnb, estou falando de outras várias aí que trabalham inclusive com locações típicas, né, de longo prazo, tá mudando, é a qualidade da oferta. Então, se você olhar lá, a gente começou a atuar nesse segmento de locação residencial antes até de você ter essas plataformas que faziam locações, foi mais ou menos em 2015. Ali a gente fez um primeiro projeto, a gente fez um retrofit de um prédio, que era um hotel, transformamos em apartamentos para alugar, justamente para testar essa tese na prática ali, ver se isso realmente funcionava, se essa demanda era uma demanda forte, se a conta era boa e tudo mais, assim, em vez de você ficar ali só supondo as coisas, né? E quando a gente olhou esse segmento lá atrás, em 2015, a gente já viu que já existia muita gente que morava de aluguel em São Paulo. Existia gente que vivia de aluguel aqui em São Paulo
uma parte relevante, vamos dizer, das moradias eram alugadas, né? Mas a oferta era muito ruim. A oferta, o que era a oferta? Primeiro que você tinha proprietários, que eram, na maioria, pessoa física, que, enfim, circunstancialmente estavam alugando imóvel, às vezes até como investimento, mas não tinha uma disciplina e uma atenção, vamos dizer, ao inquilino, ao cliente final ali. Então, às vezes, sei lá, tinha um sobrinho que estava vindo do interior e falava, olha, eu vou precisar do apartamento, você tem que sair, mesmo se você não precisasse. Acontecia muito esse tipo de coisa. A relação na hora de renovar contrato era complicada, tudo isso. Quando entraram esses players mais institucionais, na ponta da operação e na ponta da propriedade, essa oferta mudou de qualidade. Primeiro que os investidores institucionais começaram a fazer produtos mais adequados, pensados para essa demanda que existia de locação residencial. E essas plataformas hoje elas facilitam muito a tua vida. Você não precisa de fiador, precisa falar com o seu tio que tem um imóvel para ele entrar de fiador no seu negócio, fazer um contrato complicado, está tudo muito facilitado. Você tem seguro, você tem... todas as suas contas estão unificadas num boleto só, enfim, tem uma série de facilidades que facilitam. Você tem um problema de manutenção no teu apartamento, você pode acionar a pessoa, quer dizer, isso facilitou muito a vida de quem está alugando e com isso a oferta de qualidade também acaba impulsionando, apesar de, enfim, obviamente o principal impulsionador ser a demanda, ela acaba ajudando também esse mercado a se consolidar, né? Quer acrescentar alguma coisa? Ou... A única coisa que eu acrescentaria aqui é que essa qualidade da oferta muda de fato, ajuda o desenvolvimento do setor, porque aliado àquilo que o Joaquim falou no começo de as pessoas valorizarem mais o acesso do que a propriedade, quando o acesso não é de qualidade, você tem uma dificuldade de exercer essa sua vontade. Então isso não é exclusivo de imóvel, não é nem exclusivo só de imóvel residencial. Em Ubers da vida, antigamente, se você não valorizava o carro, mas você precisava ter, porque era muito difícil você achar um táxi no dia de chuva e você precisava daquele dia. Escritório com os coworkings, como é que você fazia? Você precisasse de um espaço de trabalho, você precisava alugar, mobiliar, pegar seu dinheiro, fazer capex. Quando você passa a ter uma oferta de maior qualidade, você permite que as pessoas tenham esse acesso e o mercado vai se desenvolvendo, o mercado de aluguel vai se desenvolver. A questão agora da classe média que você falou, né, dessa classe média e médio alta, ou melhor, dos imóveis de padrão médio e médio alto, que são aqueles que estão sofrendo mais esse contexto de juros ainda elevados e de incertezas com o futuro. Ou seja, é a classe média amedrontada, basicamente, né? Uma classe média que tem até uma renda que, em tese, estaria subindo, tem uma certa capacidade de geração de riqueza, até um certo preparo intelectual, ou seja, saber gerenciar, mas que está com receio de comprar um imóvel cujo preço a gente viu aumentou exponencialmente. Mas quanto que também influencia nessa decisão a mudança também nos imóveis, especialmente em São Paulo, com o plano diretor de São Paulo, que restringiu o tamanho dos imóveis, deixa mais difícil construir imóveis de 100 metros quadrados, 150 metros quadrados, que aumentaram muito mais de preço, né? Como que um plano diretor pensado de uma forma quase hostil para as famílias, né, acaba influenciando essas decisões de consumo da classe média? É interessante a tua pergunta, enfim, é uma questão central aí mesmo que está muito relacionada a questões regulatórias, né, ou seja, o próprio plano diretor e a lógica do mercado imobiliário. Então, basicamente, o que é esse plano diretor, assim, qual é a grande diretriz que você tem nesse plano? Tem algumas, mas enfim, aqui para o caso aqui, a grande diretriz o adensamento de regiões que são atendidas por transporte público, por uma melhor oferta de comércio e serviços, que não são os chamados vazios urbanos que você tem na periferia de uma cidade como São Paulo, né? Quando você faz isso, você tem que criar uma série de mecanismos que o plano diretor prevê ali para permitir esse lançamento. Você pode construir mais, você tem um potencial construtivo maior nessas regiões, mas ao mesmo tempo tinha uma preocupação no plano diretor de não criar, não fazer com que esse potencial construtivo não fosse aproveitado só para unidades pequenas, porque é justamente a ideia de adensar e ter mais gente morando. Então, tem alguns mecanismos que fazem com que a metragem dessas unidades seja limitada, né? Além disso... É um mecanismo de incentivo, né? Exatamente. Tem um incentivo para você fazer unidades mais compactas, que não atendem necessariamente essas famílias que você estava mencionando. Além disso, o que acontece é o seguinte, quando você aumenta o potencial construtivo numa determinada região da cidade,
o terreno passa a custar mais caro. Você tem um ajuste no preço dos terrenos, que é um insumo para você produzir o imóvel. Portanto, você tem que praticar preços mais altos. Se você pratica preços por metro quadrado mais altos em unidades grandes, você vai fazer um ticket muito alto, que em muitos casos vai sair da capacidade de compra desse teu público-alvo ali. Então, o que você faz? Isso é uma lógica de mercado, enfim, assim, você está fazendo uma empresa, você precisa vender imóvel, é assim que funciona. Você tem que reduzir o tamanho dos imóveis para você ter mais valor agregado no seu metro quadrado ali, sem estourar o ticket ali. Então, tudo isso faz com que a oferta ela se concentre hoje na cidade de São Paulo, principalmente nessas zonas de estruturação urbana, ZEUS, que tem essa característica de você poder construir 4 vezes a área do terreno, até mais agora com essa revisão, que assim, você acaba produzindo imóveis compactos. E essa parcela da população que precisa de imóveis maiores, ela realmente está, não está tão bem atendida assim. Esses imóveis, eles tendem a ir para regiões, que são regiões que têm também um preço de terreno mais caro, também proporcional ao potencial construtivo. Então, assim, além dessa questão, vamos dizer, macroeconômica, que você falou muito bem, que é a classe média amedrontada, existe uma questão assim de capacidade de compra mesmo. Assim, hoje, assim, os preços que você precisa praticar no mercado imobiliário, eles estão, em muitos casos, inviabilizando a compra, porque ele não tem capacidade de renda para comprar um determinado imóvel. E quanto que vocês acham que agora, com essa reforma tributária que acabou de ser aprovada, que está sendo implementada ao longo dos próximos meses e anos, né? Vai demorar 10 anos para estar 100%, esse cenário vai mudar? Porque há vários estudos que mostram como os imóveis vão custar mais caros. Os aluguéis vão ser mais caros, você tem que aplicar 28%, pelo menos até o momento, pode ser que seja até mais, de alíquota de IVA em cima desses custos, dessas vendas ou desses aluguéis, né? Isso vai aumentar de pelo menos 1/3 esses valores. Sim. Como que isso, na previsão de vocês, vai impactar o setor? Se vai impactar. É ruim. Essa reforma tributária para o setor, ela é ruim, tá? Porque, basicamente, os insumos para você produzir um imóvel, eles não são insumos, não todos os insumos que você tem para produzir um imóvel geram créditos que você recupera nesse mecanismo de imposto de valor agregado ali. Você não vai recuperar crédito de terreno, por exemplo. Você não vai recuperar crédito de outorga onerosa, entendeu? Então, o que acontece? Basicamente, você tem um custo de produção mais alto. Esse custo, o que você vai fazer com esse custo? Você vai reduzir a margem que você tem de lucro? Você pode reduzir a sua margem, até porque você precisa continuar vendendo, mas tem um limite para você fazer isso, porque senão deixa de ser atrativo como investimento. Isso consegue repassar para o preço? Até um certo ponto também. Então, eu acho que está numa situação bem delicada isso. E olhando do ponto de vista macro, só existe mercado imobiliário porque existe capital disponível para o mercado imobiliário. Qualquer projeto imobiliário que sai do chão e vira um prédio, quer dizer que alguém foi lá, investiu, tomou risco e, portanto, ele precisa de um retorno. E a gente sabe no Brasil que, a gente estava falando disso agora há pouco, a concorrência da renda fixa é muito grande. Então, para o investidor, se os retornos começam a ficar muito apertados, para o investidor tirar o capital dele de um risco mais apertado, que já não era folgado e mais apertado, e colocar na renda fixa, é uma decisão fácil. Então, do ponto de vista do regulador, do ponto de vista macro, quer dizer, fazer coisas que atrapalham o desenvolvimento do mercado imobiliário, no final atrapalham o desenvolvimento da cidade. Porque as pessoas, a gente estava falando aqui da questão demográfica, as pessoas continuam precisando morar, querendo investir nesse segmento, que é o que ajuda não só ao desenvolvimento do setor, mas à criação de emprego, desenvolvimento da economia como um todo. Então, para a gente, de fato, o Joaquim falou, não está se desenhando uma reforma tributária. E eu só vou um passo além, que um dos pontos de venda dessa reforma tributária vem da simplificação, né? Porque o Brasil tem um ambiente tributário bastante complexo de se navegar. E o nosso setor, independente da alíquota, era um setor que tinha uma simplicidade tributária muito grande. Então você tem um regime especial que você tributava em cima da receita e acabou. Não tinha muita dúvida, você não precisa ter times de tributaristas e contadores fazendo. E o que está se parecendo é que agora a gente vai caminhar um pouquinho na direção oposta. Quer dizer, em vez de ir na simplificação, a gente vai ir no lado de complicar um pouco a vida. Quer dizer, e aí não vou nem entrar nos pormenores aqui, porque eles são realmente chatos. Claro. Mas
a gente vai se aproximar mais do manicômio tributário do que da simplicidade. Além da questão assim, de complicação de regras, eu quero dizer, do ponto de vista de custo, de aumento da onerosidade, vocês acham que o governo, quando foi aprovada essa reforma, pensou que de fato, nós colocou na conta, algumas coisas vão aumentar 30%, fim da história, e a inflação vai aumentar um pouco e depois o mercado vai absorver? Ou, considerando o tamanho desse aumento, eles pensaram, é tão grande a alíquota que uma parte dela será absorvida pelo lucro dos donos dos imóveis ou da construtora, que vai só repassar não 28%, mas 15%, 20% ou 10%, ou seja, uma redução, os fornecedores dos imóveis vão absorver parte desse aumento da alíquota no lucro. Qual que era a ideia? O que vocês perceberam nessa reforma? Vou te falar assim, meu ponto de vista, se as margens de retorno do dono do imóvel ou do desenvolvedor fossem absurdamente altas, a própria eficiência de mercado ia tratar de tentar absorver isso. De absorver isso e, portanto, as margens vão se apertando. Sim. É o que as nossas regras econômicas... Que acontece na prática. Basicamente, o terreno sobe de preço. Então, se você ponderar o retorno pelo risco, até pelo tamanho desse mercado, que não é um mercadinho de nicho, é um mercado gigantesco, me parece que ele está ajustado. Ou seja, quando você aumenta substancialmente um custo de forma artificial, como veio o imposto, só tem duas formas dessa conta fechar. Ou você aumenta o preço do imóvel, e aí você cai no ponto até quando as pessoas conseguem pagar, sim, e as pessoas precisam de imóvel. Ou dois, algum subsídio dessa cadeia tem que sofrer. Ou um terreno vai ficar mais barato, ou a mão de obra vai ter que fazer mais barato, mas a gente tem falta de mão de obra, não tem excesso de mão de obra no nosso segmento, ou o aço vai ficar mais barato. Então alguma coisa vai ter que ceder para essa conta fechar. São dois pontos adicionais ali. Primeiro, assim, é difícil saber realmente como é que você... Não deve ser fácil você pensar numa reforma tributária para todos os setores, um país do tamanho com as complexidades do Brasil e tal. Eu acho que existe uma aposta ali que você vai conseguir, a indústria imobiliária como um todo vai passar por um ajuste aí, que não é um ajuste imediato ali, mas enfim, de mais industrialização, de mais utilização de serviços especializados e tudo isso que vai fazer com que, vamos dizer, esse mecanismo de recuperação de crédito funcione um pouco melhor. Não sei se isso vai acontecer, assim, eu acho que a gente vai caminhar para isso, mas não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, com certeza. E a outra coisa é o seguinte, quer dizer, ok, tem uma margem, então dá para você, enfim, cobrar um pouquinho mais de imposto ali. Num ambiente econômico como a gente tem hoje, com essa taxa de juros básica, assim, você tem uma atratividade de um investimento em imóvel que está diretamente atrelada a isso. Assim. Você tem que ter um prêmio em relação a um investimento que você faz com risco baixíssimo, lá em renda fixa, alguma coisa assim, entendeu? Claro. Então, assim, vai chegar uma hora que você fala, não vou fazer investimento imobiliário, eu vou parar, deixar meu dinheiro parado aqui em outra coisa. Entendeu? Claro. Vamos continuar sobre esse ponto, rapidíssimo intervalo, 2 minutinhos e já voltamos aqui para falar com a Sequoia sobre o mercado imobiliário no Brasil. 2 minutinhos, não saia daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks, hoje à noite o papo é sobre mercado imobiliário no Brasil. Estamos aqui nos nossos estúdios com 2 convidados especiais, o Fábio Doleta, CFO da Sequoia, e o Joaquim Rocha Azevedo, CEO da Sequoia, gestora imobiliária, do mercado imobiliário em geral, né? Seja de propriedades, mas também de fundos imobiliários. E sobre esse ponto eu queria voltar a conversar com vocês, essa questão, essa concorrência entre renda fixa, com juros a 10,5% no momento, mas que podem subir para mais, voltar a 11% até, né, dependendo das próximas reuniões do Copom e dos sinais que o Copom está dando para o mercado, e o mercado imobiliário, porque isso significa que o imóvel hoje deveria render pelo menos 1% ao mês para justificar o investimento em relação a manter o dinheiro muito mais líquido na renda fixa. Os imóveis hoje no Brasil, em São Paulo, mas em geral no Brasil, estão tendo essa rentabilidade, continuam rendendo aquele 0,3%, 0,5% ao mês, que é o normal, o tradicional de rentabilidade,
E também, como que esses juros tão elevados impactam um outro mercado muito importante, que são os fundos imobiliários, que também são obrigados a entregar uma rentabilidade muito superior ao que poderiam por causa da concorrência com a renda fixa. Fábio, depois, Angel. Respondendo da forma mais objetiva possível, eu acho que na média a resposta é sim. Então, na média, imóveis tendem a valorizar acima da inflação. Eu digo a valorização do tijolo em si. E aí você compõe, do ponto de vista do investidor, você compõe uma valorização do imóvel com uma boa locação. Agora, por que tem um monte de asterisco nessa resposta? Porque eu falei na média. Daí, a não ser que você seja um investidor muito grande, se você investir diretamente no mercado de imóveis, você dificilmente estará na média. Você vai estar exposto aos riscos daqueles imóveis especificamente que você investiu. Então, essa é uma das desvantagens de se investir no mercado imobiliário, é a concentração. Porque a não ser que você tenha bilhões, você vai ter 1, 2, 3 imóveis, mesmo que você tenha 10, 20, você vai ter concentrado em algum mercado, em algum tipo. Então, a gente até tem nós temos uma wealth management focada em mercado imobiliário, que a gente ajuda famílias e instituições a gerirem o patrimônio imobiliário, justamente para trazer um pouco desse conceito de financeiro e de gestão para a carteira imobiliária também, né? Porque o que a gente notou ao longo dos anos é que o patrimônio líquido das famílias e das instituições é muito bem gerido e nos últimos 10, 15 anos ficou cada vez mais acessível, mesmo para patrimônios pequenos, com a proliferação das assessorias de investimento, modelo XP, BTG, etc. Só que no mercado imobiliário, onde às vezes o tamanho do investimento é igual ou superior ao tamanho do mercado dos investimentos líquidos, não existe esse mesmo critério, essa mesma rigorosidade na exigência de investimento. Então, muitas vezes um patrimônio gigantesco é gerido de uma forma com um pouco menos ciência e metodologia. E a gente procura ajudar isso. E então, quando a gente analisa um investimento imobiliário, a gente ajuda a que essas boas locações tragam no médio e longo prazo um retorno médio. Então, olhando para um horizonte de 10 anos, muitas vezes você tem um imóvel que está rendendo super bem, o yield dele está 8, 9% ao ano, está ótimo, está bem alugado, mas por algum motivo ele está numa região onde a perspectiva de valorização é IPCA menos 3, mesmo que seja positiva, mas inferior ao IPCA, se você olhar ao longo de 10 anos, às vezes é melhor você ter um yield menor em um portfólio que rende acima do IPCA, ao longo de 10 anos a diferença é gigantesca quando você vai compor. Então a nossa proposta é ajudar a formar esses portfólios para capturar o retorno, pelo menos o retorno médio. Vamos falar desse assunto também, da questão da gestão do patrimônio imobiliário, especialmente do wealth, né? Mas é interessante essa questão dos fundos imobiliários também, como que eles estão reagindo a esta concorrência do Tesouro Direto, né? A gente teve no começo dessa década, né, com a pandemia, algum estresse de alguns fundos imobiliários por causa de um aumento de inadimplência, né, especialmente fundos de laje. Como é que está a situação nesse momento dos fundos imobiliários, especialmente de fundos de lajes corporativas e logísticos, que são aqueles que tiveram que captaram maior interesse por parte dos investidores no último período, Joaquim? Enfim, é interessante sua pergunta pelo seguinte, porque fundo imobiliário, o Fábio é o nosso gestor de fundo, vai diretamente, mas ele basicamente é uma forma de você investir em imóvel, né? Você tem um ativo na base do fundo lá que é imóvel. Então, em vez de você pegar e comprar um imóvel com esses problemas que o Fábio falou de concentração e tudo mais, você tem a possibilidade de investir num portfólio de imóveis com um ticket muito mais baixo ali, né? E protegido por uma série de questões ali de governança e de boas práticas e tudo isso. Se você tiver um gestor bom, isso tende a acontecer. Então, basicamente, os fundos imobiliários eles deveriam se comportar da mesma forma que se comporta um imóvel qualquer ali. Na prática, não é isso que a gente vê. Ele tem uma correlação muito forte com outros ativos financeiros ali. Então, por exemplo, se você tem, vamos dizer, um dos momentos talvez em que os fundos imobiliários mais se valorizaram e teve um número maior de investidores entrando nesse segmento de fundos imobiliários, foi justamente quando os juros estavam naquele patamar lá de 2%, 3%, lá, um patamar irreal até, vamos dizer assim, de alguns anos atrás. Depois, quando você começou a ter um aumento da taxa de juros, você teve uma migração, na verdade, desses investidores em fundos para outros ativos de renda fixa, enfim, outras classes de ativo ali.
né? Então, é engraçado porque você tem, por um lado, um ativo que ele tem, é um ativo imobiliário, na verdade, um fundo imobiliário, mas ele tem uma relação muito próxima com o mercado financeiro de forma geral, né? E é engraçado porque muitas vezes isso não tem nada a ver com o que está acontecendo. Nós temos fundos listados aí, a cota sobe, a cota desce, mas os aluguéis estão sendo pagos, os imóveis estão ocupados, a gente não tem problema nenhum com isso. A inadimplência aumentou muito no último período? O que aconteceu? O mercado melhorou? A pandemia deu algum ensinamento? Não, assim, a pandemia, logicamente, aquilo foi um período atípico, completamente turbulento, algumas vezes para pior, algumas vezes para melhor, a maioria das vezes para pior, em diversos setores. Eu acho que, do ponto de vista médio, já não vemos mais impactos da pandemia, a não ser nos custos de reposição, né? O custo de reposição foi uma escalada muito grande ali no momento pós-pandemia. Ou seja, o custo do insumo que aumentou desproporcionalmente não voltou. Isso não voltou. De resto, as operações das companhias, que é o que rege as inadimplências, por exemplo, agora são situações pontuais, tá? Se você tem imóveis expostos a alguma empresa, algum setor que foi mal ou menos na economia, mas acho que não é mais relacionado ao Covid. Agora, desse ponto de fundos imobiliários, a nossa jeito de enxergar é ligeiramente diferente do que acho que uma boa parte do mercado vê. A gente não enxerga como um investimento especulativo, como você comprar uma ação hoje e vender amanhã. A gente acha que é uma forma eficiente de você investir no mercado imobiliário. Eu acabei de falar da dificuldade de diversificação. O fundo imobiliário te permite fazer isso. Te permite, com R$1.000, literalmente, R$1.000, permite diversificar em 10 fundos diferentes, em setores. Pode ter shopping, pode ter laje, pode ter... Te dá um acesso. Se você quiser ter uma laje com uma pessoa física, com um shopping center, você precisa ser muito grande. Fundos imobiliários te dão esse acesso. Então, só que... E outra coisa, liquidez e custos transacionais também muito mais eficiente. Só que a liquidez tem um outro lado da moeda, que facilita muito a entrada e a saída. Claro. Então, eu aposto que nenhum da nossa audiência aqui, nenhuma pessoa, porque a taxa de juros saiu de 8 para 14, resolveu vender os imóveis com 30% abaixo. Mas acontece exatamente isso no mercado imobiliário. Os fundos imobiliários, as pessoas passam a vender 30% abaixo, acho que aquela cota vale 30% a menos. Então, eu acho que faz parte um pouco, não é inatural o que está acontecendo. O mercado de fundos imobiliários no Brasil é muito recente. Até 2018 era um mercado praticamente inexistente. Tinha 5% do que é hoje em termos de pessoas investindo no mercado imobiliário. Quando você olha mercados maduros, o mercado americano, que tem décadas e décadas, 90 milhões de pessoas investindo, é um mercado onde esse tipo de coisa já não acontece mais. As pessoas já superaram essa barreira. Mas a gente ainda vai amadurecer como investidores para chegar lá. Pois é, né? É interessante essa questão de como o investidor brasileiro está entendendo melhor o investimento no setor imobiliário e como também as pessoas com mais recursos também estão vendo isso. Porque na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, boa parte do patrimônio imobiliário de pessoas com uma certa renda, com um certo patrimônio, acaba sendo investido especialmente em imóveis de alto padrão, de luxo, imóveis em cidades icônicas, né? Paris, Roma, Florença, etc. Londres, por exemplo. E esses imóveis acabam se tornando ativos importantes, parte relevante do patrimônio deles, mesmo se muito ilíquidos, né? Porque é muito complicado vender uma mansão de 30 milhões de euros, por exemplo. Como que essa tendência se está acontecendo a mesma coisa aqui no Brasil? Como que o mercado brasileiro está respondendo a isso? E como que uma gestora como vocês ajuda, eventualmente, pessoas com patrimônio mais interessante, né, maior a gerenciar essa riqueza? Eu acho que já acontece. Eu acho que isso já acontece. A gente tem, na base de clientes lá da Sequoia, famílias que têm um patrimônio imobiliário relevante. Que nem o Fábio falou muitas vezes, os ativos imobiliários valem mais do que vale a carteira. O que falta é a disciplina para você olhar isso. Mesmo que seja uma casa de campo que você esteja usando, você tem que ter a disciplina de olhar aquilo ali como parte do teu patrimônio, que você tem um valor financeiro que está investido naquilo ali. Se você está confortável com o carrego daquele ativo lá, ou seja, ele está te gerando zero de renda, pelo contrário, está te gerando certos custos, mas você consegue absorver e você acha que você tem uma reserva de valor lá que está protegido e está protegendo o teu patrimônio da inflação, ou até valorizando um pouquinho em relação à inflação e está confortável com isso, não tem problema nenhum, entendeu? Mas é importante você dar visibilidade. Uma das coisas que a gente faz nessa vertical aí que a gente tem de Wealth Management é isso. Deixa eu dar visibilidade para você do teu patrimônio. Agora me conta, o que você quer com esse patrimônio aqui? Você quer gerar renda porque você precisa
organizar o teu fluxo financeiro, você quer fazer um movimento um pouco mais especulativo, está procurando valorizações acima da inflação nos teus imóveis. Enfim, esse tipo de pergunta a gente faz e a gente procura responder e a gente vai ajustando o mandato da gestão dessas carteiras em função dessas perguntas que a gente vai responder. E a sua pergunta, você até mencionou aquele topo do topo da pirâmide, né? Quer dizer, uma menção de 30 milhões de dólares. Mas eu diria assim, isso vale como verdade para quase que a pirâmide inteira. A partir do momento que você tem poucos reais para investir, não só para viver, a partir do momento que as pessoas têm uma ascensão social para isso, o investimento imobiliário passa a ser um desejo. Eu até acho que é uma questão até de natureza humana, né? Uma vez até escrevi um artigo, eu acho que daquele dia que a gente deixou de ser nômade, colocou uma plantação de alguma coisa. A segunda coisa que fez foi, acho que vou colocar uma cerca aqui. E aí passou a valorizar uma propriedade imobiliária. Então é muita natureza humana ter uma propriedade, um pedaço de terra para morar e também para investir. Então a gente tem N casos de pessoas que têm classe super média, trabalhadores, assalariados, que conforme vai juntando dinheiro, vai lá, compra um estúdio, de repente vai lá, compra uma outra coisa. E é engraçado que aquilo que a gente está falando do mercado físico versus o mercado de fundos imobiliários, a gente enxerga que as pessoas ainda veem fundos imobiliários como investimento líquido. Ele concorre com renda fixa, ele não é ainda uma forma de investir em mercado imobiliário. Mas eu acho que é justamente por causa dessa questão da natureza humana que eu falei, porque na essência você está comprando a mesma coisa, você está comprando cotas que valem, é um percentual de um tijolo. Mas quando você não chega lá, passa em frente, fala, aquela unidade ali, a 135 ali é minha. Então tem uma relação muito diferente do tijolo com a pessoa, do papel com a pessoa. Finanças comportamentais, o famoso prêmio Nobel também, que cada vez mais ganha o prêmio Nobel de Economia de Finanças Comportamentais. Últimas duas perguntas, que estou vendo que o tempo aqui está terminando. Joaquim, a questão da pandemia. A gente está falando agora que na maioria dos casos foram surpresas negativas, mas alguma coisa positiva a pandemia ensinou. Quais foram os ensinamentos para o mercado imobiliário durante a pandemia e, eventualmente, quais são as heranças que isso levou? Como é que está, por exemplo, a vacância de lajes corporativas? Como é que está a inadimplência de setor de logística, que explodiu durante a pandemia e agora segurou, manteve a demanda ou teve alguma mudança? E também a questão da demanda para o setor residencial. Então, lajes corporativas, logística e residencial, no caso de pessoas procurando imóveis maiores, imóveis no interior também, as pessoas voltaram a trabalhar nas cidades. O que a pandemia deixou de legado para o mercado imobiliário? Eu acho que tem duas respostas. Uma mais ligada a imóveis residenciais, né, que tem a ver com questões comportamentais mais assim, né, perfil do público consumidor, e outra imóveis corporativos como lajes e galpões de logística, tudo isso. Acho que teve uma preocupação muito grande logo no período durante a pandemia e pós-pandemia ali com o que ia acontecer com as lajes de escritórios em centros, né, urbanos como São Paulo. De fato teve num primeiro momento ali um aumento da vacância, mas depois esse mercado estabilizou. Ele não voltou a patamares, enfim, anteriores ali à pandemia, mas ele está num nível saudável, eu te diria, de forma desigual. Obviamente tem mercados dentro da cidade de São Paulo, por exemplo, que tem menos vacância, mais vacância e tal, mas de forma geral acho que ele está em níveis saudáveis ali. Isso um pouco porque as empresas entenderam que existem limites, na verdade, para esse modelo de trabalhar em casa ali. É muito importante para uma série de atividades da economia você estar com as pessoas presencialmente no mesmo espaço ali. Mudou um pouco o perfil desses espaços. Então, antigamente talvez você tivesse mais escritórios com aquele mesão com um monte de gente trabalhando um do lado do outro. Hoje os espaços são espaços mais colaborativos. Isso significa que você tem menos gente no escritório. Por outro lado, essas pessoas ocupam uma média de metros quadrados maior ali, porque esses espaços colaborativos ocupam mais espaço, de sala de reunião, de espaços de convívio, tudo isso. Então, acho que está mais ou menos equilibrado isso. O setor de logística é um setor que se beneficiou, na verdade, da pandemia, por causa, basicamente, do comércio eletrônico, né? Então, enfim, isso impulsionou muito, muito fortemente esse segmento todo de logística, principalmente ao redor de grandes centros como São Paulo e tal.
o que acontece com o setor de logística é que é relativamente mais fácil você produzir imóveis de logística do que escritório. Você começa a fazer uma torre de escritório hoje, teus escritórios vão ficar prontos daqui a 3 anos, 4, 5 anos, quando você contar a compra do terreno e tudo isso. Um imóvel de logística você consegue fazer em 1 ano, às vezes até menos, 8 meses, se você já tiver com a terraplenagem pronta lá. Então você consegue fazer esse ajuste fino ali entre oferta e demanda muito maior. Chegou muito imóvel de logística no mercado para suprir essa demanda, e aí você tem alguns desequilíbrios pontuais. As vacâncias hoje são bem mais baixas no segmento de logística do que no segmento de lajes corporativas. Né? Só adicionando lá do ponto de vista nosso, né, do desenvolvedor, dos gestores de fundo, eu acho que uma grande lição e legado da pandemia é que o nosso mercado é um mercado que ele valoriza mais a disciplina de execução. Então, você fazer uma coisa bem feita dentro de uma estratégia e replicar isso ao longo do tempo sem tomar riscos excessivos, isso é uma coisa que é uma convicção que a gente já tinha e ela só se concretizou ainda mais no período de pandemia. Então, você desviar da estratégia, tomar uma alavancagem exagerada, você fazer engenharia financeira, o nosso segmento ele não premia riscos excessivos, ele premia disciplina de execução, você fazer muito bem a mesma coisa por muito tempo. Lógico, com evoluções e tal, mas dentro de uma estratégia pré-definida, sem grandes desvios. O nosso segmento ele tem incentivos para fazer isso e a pandemia mostrou muito bem com uma disrupção. E a pandemia ela é uma questão mundial, mas você tem impactos, como se fossem micropandemias, mas não sanitárias, mas econômicas, a todo momento no Brasil. Me fala 10 anos seguidos sem 2, 3 crises econômicas no Brasil que a gente... Provavelmente nunca existiu na história desde que os portugueses chegaram aqui, né? Gente, eu estou vendo aqui que o tempo está se esgotando. Último, sim, uma pergunta para ambos. O que vocês estão vendo no futuro do mercado imobiliário no Brasil? Quais são as tendências, as novidades, os locais, os eixos de maior valorização em cidades, em bairros, em tipos de imóveis que vocês estão vendo e para onde o mercado está indo, na opinião de vocês? 2 minutinhos para cada um, começando pelo Joaquim. Pergunta difícil de responder e bastante ampla ali, né? A gente, como eu falei no início, a gente olha, enfim, o mercado imobiliário sobre várias óticas ali. Então, assim, tem uma resposta provavelmente para renda, uma resposta para incorporação residencial e tudo mais ali, né? A gente é otimista, né? A gente acha que esse mercado é um mercado que ele tem drivers estruturais ali que fazem com que ele continue sendo movimentado, né? Quer dizer, primeiro nesse segmento residencial, você tem, enfim, drivers realmente que são as pessoas se casando, as pessoas se separando, tendo filho, se juntando, enfim, tem drivers que eles independem, na verdade, das condições macroeconômicas, né? Depois a gente tem um crescimento da economia que impulsiona, mais ou menos, dependendo desse crescimento da economia, a demanda por imóveis comerciais de todos os tipos, lajes comerciais e tudo isso. Quando eu falo que a gente é otimista é porque a gente aposta nessas condições estruturais, né? Quando você olha, você vai com uma empresa, você vai ter um modelo de negócio, vamos dizer, que está baseado no setor imobiliário. É lógico que você tem que estar atento a questões cíclicas, a questões circunstanciais, mas a gente tem que apostar realmente em questões estruturais e é isso que a gente procura constantemente estar lendo no mercado para se posicionar da forma melhor possível ali. Então, só para a gente passar a palavra para o Fábio. Então, o bairro que mais vai se valorizar em São Paulo, não sabemos. Ou tem já uma certa ideia, eixos da cidade, Zona Oeste, Zona Leste? Não, você tem algumas coisas que já estão acontecendo, né? Você tem bairros que são os bairros aspiracionais, como o Fábio falou, que são sempre os mesmos suspeitos aqui. Estão falando de Itaim, de Pinheiros, dos Jardins. São bairros que têm acesso a essa combinação de transporte público, comércio e serviços de qualidade, proximidade com centros comerciais de onde estão os empregos. Então, acho que isso, de novo, é uma questão estrutural que vai fazer com que a própria escassez de terreno vai fazer com que você, no mínimo, você vai proteger o valor de um investimento num desses locais ali. Para lajes comerciais, os drivers são um pouco assim a questão do transporte. Hoje, o que a gente está vendo acontecer, esse eixo da Rebouças todo ali, ele está se consolidando como talvez um novo polo ali de escritórios na cidade de São Paulo. E logística é muito essa questão da conta ali. Se você está 1 quilômetro para dentro do pedágio, se você está para lá do pedágio, se você tem acesso fácil
enfim, a capilaridade ali, né, para você conseguir fazer a distribuição dos teus negócios. O que a gente vê hoje em logística é um crescimento grande, limitado mais pela oferta do que eles chamam de last mile, né, que são imóveis próximos ou dentro de centros urbanos para atender essa demanda por entregas muito rápidas, assim, entrega no mesmo dia, entrega no dia seguinte, tudo isso ali, que é uma operação logística muito nervosa, assim, que precisa desses centros pulverizados nesses centros urbanos. Assim. Fábio? Não, a gente é suspeito, super entusiasmado com o mercado imobiliário. Eu acho difícil achar um segmento que tem um impacto tão profundo na vida das pessoas como o segmento imobiliário. É um segmento aspiracional, a gente adora participar dele e ajudar no desenvolvimento. Esse é um mercado que vai continuar se desenvolvendo. O Brasil tem um déficit habitacional gigantesco, tem necessidades demográficas gigantescas que a gente deve estar... Se tudo corresse muito bem por 50 anos, não seria resolvido em 50 anos. Então, esse mercado ainda vai se desenvolver muito. As variáveis conjunturais podem ajudar ou atrapalhar. Então, economia ruim, taxa de juros alta, ambiente político nervoso, tudo isso pode atrapalhar, mas não vai parar. Da mesma forma que isso tudo resolvendo acelera. Então, e do ponto de vista do investimento, o investimento também continua sendo super vantajoso do investidor, seja para quem investe diretamente em imóvel, seja para quem investe em fundos imobiliários. De novo, falando na média, então, ou seja, investimentos bem feitos, investimentos feitos com estratégia, com disciplina de execução, com um time capaz, muito provavelmente, pode ser que um ali não dê certo, você comprou um imóvel que a região não foi, mas se você está exposto a uma média, tem uma estratégia bem definida e bem executada, esse investimento vai ser bom. Perfeito. A gente teria 1 milhão de outras perguntas para fazer para vocês, mas a produção aqui está dizendo que o tempo se esgotou. Muito obrigado, Joaquim Rocha Azevedo, CEO da Sequoia. Muito obrigado. Fábio Doreta, CFO da Sequoia. Muito obrigado a vocês também que estão seguindo a gente. Continue com a nossa programação aqui na BMC e nos vemos na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção. Uma ótima noite e até mais.